Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos e agradecemos a Deus por mais esta oportunidade que nos está concedendo. E agradeço Ele também por mais um ano de vida, hoje 71 anos, que Deus permitiu que me colocou no mundo. E pela misericórdia dele, estou até hoje. E comecei a lembrar bem no meu avô, quando meu avô tinha 70 anos, moleque, né? Ele trabalhando. Ah, puxa vida, 70 anos, pensei que nunca ia chegar a esses 70 anos. E chegou, passou já. E que Deus abençoe os irmãos, a igreja, toda a nossa família cristã, e a família dos nossos filhos, nossa irmandade, família na carne. E a Maria Antônia também, que fez o aniversário hoje, completou o mesmo dia, minha prima Maria José dos Santos, mora em, acho que São Paulo, Jundiaí, eu não me lembro direito agora, filha do tio Marcinho, falecido. Então, vamos pedir a Deus que nos abençoe nos hinos que vamos cantar. Ele me abençoa também nos transmitir a mensagem de Romanos, capítulo 15, a partir do versículo 18. Então, vamos orar. Grandioso Deus e Pai, queremos te agradecer por mais esta oportunidade que nos está concedendo. Agradecemos tudo que tem feito em nossas vidas. Agradecemos por esta igreja aqui, os irmãos, que sempre nós estamos juntos. E tu, Pai, continua abençoando. Tudo é a tua força, o teu Espírito que faz essa união. E nós vir até aqui neste momento. Tu que nos dá ânimo, dá força para nós servir, sabedoria. Pedimos em favor das demais igrejas também, que reúne também os seus locais. Pedimos em favor dos irmãos em Cristo, os membros desta igreja, essa igreja que não estão aqui presentes. E pedimos em favor da família de nossos filhos, nossos irmãos consanguíneos. Tu abençoa cada um, cada família nossa onde estão. Em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém. Então vamos louvar ao Senhor. O hino que foi pedido é o 417.
5:30. Se eu não me engano. Estandarte dessa igreja, 456, que está cantando.
aquelas carreiras de moto que tem, o resto parece que as coisas não sei, tudo ciclo deles. Pega as coisas assim, ó, com canoa assim, não leva, eu faço só isso aqui, é que ela acompanha. Amém? Então, abra a vossa Bíblia em Romanos, capítulo 15, a partir do versículo 18.
Todos acharam? Romanos, capítulo 15, versículo 18. Vamos ler. Porque não ousarei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para fazer obedientes os gentios por palavra e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios, e pelo poder do Espírito de Deus, de maneira que, desde Jerusalém e arredores até ao Lírico, tenho pregado o Evangelho de Cristo. E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre o fundamento alheio. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram o atenderão. Por isso, também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco. Mas agora, não tendo mais lugar nesta regiões, e tendo já há muitos anos grande desejo de ir ter convosco, quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de primeiro, em parte, me satisfazer de vossa companhia. Amém? Então nós vemos aqui, irmãos, que agora eu vou na Páscoa, porque eu saí fora lá na Bíblia. Então, irmãos, aqui no exemplo, Paulo disse assim: não ousarei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito. Então ele está falando assim, ó, eu não vou dizer nada que Cristo não fez por mim. Eu vou falar o que ele fez, tudo o que ele fez. E Cristo ele tinha feito muito com aquele homem, o apóstolo Paulo. Na conversão dele, pense bem, o apóstolo Paulo, antes da conversão, ele era um perseguidor de Cristo, de Jesus. E além de perseguir, o que ele perseguia Jesus, e perseguia quem seguia Jesus. Mas depois, quando ele encontrou com Jesus, Jesus chamou ele daquela forma que todos nós conhecemos, vocês, né? E aí ele foi aos poucos, ele pegou firme mesmo. Agora ele é um defensor de Jesus, de Cristo. Aí ele fala que Cristo por mim não tenha feito, para fazer obedientes aos gentios por palavras e por obra. Então ele tinha que falar e tinha que fazer. É um capítulo aqui que enfatiza a unidade e a aceitação mútua entre judeus e gentios na igreja. Então nós, além de nós sermos unidos aqui na igreja, deve ser unido, aceitar o outro companheirismo do outro irmão, né? Mas mútuo, sem quer dizer um o outro, um aceitando o outro, com amor. Então aqui é isso que ele fala, entre judeu e gentio na igreja, não tem raça. Não devemos escolher raça, ter preconceito, fazer acepção de pessoas. Se é cristão, se é irmão, é irmão. Então aqui nós vemos um tema
central na carta de Paulo aos Romanos sobre exortação. Sobre a exortação para obediência, para obedecer mais. Já são crentes, já aceitaram. O que precisa agora? É obedecer o que Jesus mandou fazer. E ele, como apóstolo dos gentios, das nações estrangeiras, fora lá de Israel, dos judeus, então, ele estava exortando a obedecer a Cristo. E falando que como ele próprio obedecia a Cristo, ele estava ensinando. Note bem, quando uma pessoa converte, no momento da conversão, quando ele converte de novo, ele fica cheio daquele desejo de pregar para os outros, falar aquela novidade. E depois, com o tempo que vai passando, ele vai esfriando, vai acostumando, né? Então, por isso. Então, Paulo, ele exorta os cristãos a imitarem a Cristo. E essa exortação é para nós, irmãos. Como que nós vamos imitar a Cristo? Nós não vemos Cristo, mas nós vemos na palavra dele, aquilo que ele ensinou, como que ele fez, como que ele viveu. Então, ele está ensinando nós a imitar a Cristo. Que Cristo, ele não buscou agradar a si mesmo. Então, às vezes, cada um quer, como meu avô falava assim, cada um quer puxar a brasa para a sua sardinha. A pessoa fala errado, puxar a sardinha para o lado dele. Não, cada um tem a sua sardinha. Cada um quer assar, puxar a brasa para o lado dele, né? E aí, não está pensando no outro também que é assar a rota. Ele falava assim. Então, nós não devemos querer puxar para nós mesmos, próprio. Então, mas servir de Cristo, não só a nós, mas os outros também. Então, mas servir a todos. Não agradar a nós. Eu quero só o que me agrada. Eu vou propor uma coisa que me agrada. Eu vou voltar uma coisa que me agrada. Primeiro, deve fazer todas as coisas que nós vamos pensar em fazer. Primeiro, ver se agrada a Deus. Não tem pecado. Não está ofendendo o nosso Salvador. Então, nós devemos falar amém. Então, aqui no versículo 19, ele fala assim: pelo poder dos sinais e prodígios. Segundo eu ouvi dizer, que poder deu os sinais que fazia, tudo que fazia. E o prodígios é cura divina, que vem de cima. E pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo que opera e trabalha em nós. Devemos pedir esse com o Espírito Santo para nos usar, nos animar. Né? Isso. De maneira que desde Jerusalém, ele fala, e os arredores, até ao Lírico, tendo pregado o Evangelho de Cristo. E nós estamos pregando o Evangelho de Cristo, que ele ensinou. Não só nós, esse grupo. Todos os grupos, irmãos, nossos irmãos, as nossas igrejas, uma igreja batista, independente, local, de uma de outra, tem uma diferença. Mas não na fé, não sobre o Evangelho, mas alguns costumes, alguma coisa tem diferença. Nunca vai encontrar igreja igual uma a outra. Ó, parte dessa igreja que eu fiz parte desde o início. Fui para Bauru, fiz parte 2 igrejas. Fiz lá do pastor Antônio, memorial. Era outro sistema, outro costume diferente. A gente fica adaptado ao costume deles. Eles têm um costume diferente. Mas são todos irmãos amados, dedicados. E pôs lá na igreja do pastor Richard, um americano, que ele imitava um pouco o sistema daqui. Ele parece que era um pouco o jeito, de vestes, essas coisas. Ele era muito rigoroso nisso, o pastor Richard. Ele até demais. Ele queria até que eu usasse gravatas. Deu para mim, deu aquela prisilinha assim. Ele que cantava na frente, tocava. Amém. Cada um tem o seu modo de trabalhar, né? Então aqui, Paulo, mas o Evangelho é o mesmo.
irmãos. Então, Paulo afirma aqui que a pregação do Evangelho, o evangelismo, o evangelista, não é, a pregação do Evangelho sempre deve ser usada pelo Espírito Santo. Não é puramente um esforço humano. Se nós queremos fazer as coisas força humana, nem nas coisas materiais, meus irmãos. Ele vai ter que fazer uma coisa, ora a Deus. Agora, quando nós não éramos cristãos, aí nem queria fazer na raça, quando ele tinha aquele dado, ou vai ou racha. É na brutalidade. E hoje todas as coisas a gente deve ter cuidado. Ele pode prejudicar o nosso corpo. E prejudicando o nosso corpo é pecado, porque vai atrapalhar servir a Deus. Então, sim, totalmente do Espírito Santo, não é um esforço nosso. Não devemos gabar de nada que nós fazemos. Nós devemos falar para exortar as pessoas, animar os irmãos, os demais. Mas não para se orgulhar. Não tem nada que orgulhar, nós não somos nada. Sim, tem a parte dos esforços humanos. Porque se nós ficar só sentados, com o braço cruzado e deixar... Não, também. Nós não devemos confiar todo no nosso esforço. Mas que tem a nossa parte. Trabalhar junto, o Espírito Santo habita num vaso de barro, no nosso corpo. Então, ele me fala na nossa mente. Não é que ouvimos voz. Toca, faz-nos lembrar das coisas, para nós fazermos. O mais é o Espírito Santo que realiza a obra completa. Nós não conseguimos. Nós temos a obra de Cristo, nós completa, porque Cristo completou na cruz. Então ele deixa nós com aquela certeza para crer. Mas uma obra realizada pelo poder de Deus, manifestado através do Espírito Santo, em quem prega. Todo quem prega, a obra é do Espírito Santo, que está trabalhando. Às vezes o pregador também, ele usa um pouco da energia da carne. Ele não vai falar totalmente, ninguém fala inspirado, mas fala usado pelo Espírito Santo. Devemos. Mas tem algo que usa a energia da carne. O Espírito Santo é mansidão, é ser manso. E às vezes nós ultrapassamos um pouco a divisa, né? Todos nós. Então, meus irmãos, e quem ouve também, ele trabalha em quem prega e trabalha também usando aquele que está ouvindo. Aquele que está prestando atenção, não posso pegar. Se a pessoa não quer ouvir, ele sai fora. Então, o Espírito Santo não obriga. O Espírito Santo está de fora. O Espírito Santo que está usando, quem está pregando, aí, aquele, porque ele está falando para o bem. Nenhum vai pregar para o outro fazer bonito. Ele vai pregar porque está com amor. Deu a oportunidade para ele falar. A oportunidade é Deus que dá. O poder do Espírito Santo, o poder extraordinário está em Deus e em seu Filho Jesus Cristo. Toda a ação, toda a obra, o movimento nosso que nós vamos fazer, se estiver fazendo do modo certo, amém, está agradando a Deus. Nós não podemos estar querendo fazer do lado errado. É trabalhar certo. Não é só o pregador. As irmãs, as mulheres, pode ser evangelista, missionária, e pregar, é uma missão que tem. O que Paulo é contra, falando que as irmãs, mulheres, usar o púlpito. Mas tem muitas que pregam, tem muitas igrejas batistas. Porque, olha, Paulo não levou no costume. Não é macho. Alguém falou para mim, alguém da alta, que é dela. Então, vim de novo aqui. Paulo era machista. Não, eu falei para ele. Eu vou acertar os documentos da igreja. Não, Paulo levou lá em Adão e Eva. Primeiro foi formado Adão, depois Eva. Então, ele pegou desde o princípio. Então, o pregador do Evangelho é um instrumento nas mãos do Senhor. Depois alguém leia Gálatas, capítulo 6, versículo 8, para ver. O pregador do Evangelho
ele é um instrumento na mão de Deus. O instrumento está aqui. Se eu caprichar, não distrair, não descuidar, eu vou usar bem ele. Ele vai sair bonito, vai sair perfeito. Mas o defeito, no caso aqui é eu. Agora nós somos instrumento na mão de Deus. Ele é perfeito, mas eu não sou. Às vezes eu posso errar. E a evangelização, que é a lei da semeadura. A lei da semeadura. Você está semeando a semente, a palavra no coração daquela pessoa que está do teu lado, está na tua frente. Vejam só então, achou, meu pai? Pode ler. Veja só o esforço de Paulo em Romanos 15 e 20, e agora, depois que ele voltando lá, 8 em Gálatas, 6. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne, olha bem. colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito colherá vida eterna. Amém. Vocês notem bem, como que a Bíblia não tem como a gente olhar e não crer, que é inspirada. Se você semear na carne, tudo que você fazer na carne vai colher corrupção. Isso fica aqui, irmãos. Nós morremos, nós não vamos levar nada. Agora, o que você semeia no Espírito, ceifará, vai colher, ceifar, vai colher para a vida eterna, para sempre. Tudo que nós fazemos no Espírito é lá em cima, estão juntando os tesouros dos céus. E o que nós fazemos na carne aqui, tudo esforço que fazemos, é aqui, é corrupção, acaba. Acaba. E não vai dizer que nós não semeia na carne, não faz coisa, que sim. Você lembra como o Monfélio, ele era sozinho? Ele fazia o que ele queria. Você vê, ele poderia ter carro, te tirar do carro dele. Não. Ele ajudava as pessoas. Era a casa assim, comia simples, tudo lá. Ele fazia bem o que ele queria. Não tinha que ir. E os irmãos tudo reunidos com ele. Aí é fácil. A turma põe elogio muito Monfélio, mas foi fácil para ele, porque estava sozinho, ele se virava. Agora, ele deixou, aí que não foi muito correto, deixou. Mas ele veio. Agora, versículo 20. Vejam só aqui o esforço. E desta maneira, Paulo disse, eu me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre fundamento ali. Isso já é difícil para nós aqui, porque aqui está tudo vai estar anunciado. Então aqui revela para nós a estratégia missionária de Paulo. Estava começando. O Evangelho estava começando, irmãos. A igreja tinha poucos. Mas Paulo estava sendo guiado pelo Espírito Santo. Pois nunca devemos esquecer ou desprezar isso. Pense bem, eu devo procurar ser guiado pelo Espírito Santo, que tudo vai bem. Mas às vezes nós vacilamos, deixamos ser guiado por nossa opinião, por nossa carne. Não existe ninguém, só Cristo mesmo. O próprio apóstolo Paulo, lá em capítulo 7, né, ele falou, escreveu, o bem que eu quero, isso eu não faço. O mal que eu não quero, isso eu faço. Por quê? Ele é um apóstolo escolhido de Deus, mas era carnal, era homem. Agora nós vamos querer ser tão direitinho e nem erra mais ainda o alvo. Pode acertar tudo de lado assim, mas quando você quer acertar o tiro, você não acerta. Ele se esforçava para pregar o Evangelho, onde Cristo ainda não era conhecido, porque o Evangelho estava ainda no início, os irmãos. Então, quer dizer que para nós não serve hoje isso. Nós pregamos o que dá certo à frente, nem que se tem. E se ele também não ouviu o Evangelho corretamente? Como foi aconteceu conosco. Nós éramos religiosos.
Se a gente tem o verdadeiro evangelho, o evangelho que salva. Se eu me salvei, eu não me salvou. Se Cristo me salvou, desejo que o outro salva. Então, devo pregar para o outro. Se alguém teve amor em mim, preocupou comigo, com nós, vamos dizer assim, preocupou com as nossas vidas, chegar a pregar, nomear, pense bem. Pregar. Então, nós também devemos fazer isso. Pregou para mim? Quantas vezes eu rejeitei? Irmão Daniel Cucarito, que Deus gostava um com outros, de tanto que os dois se conhecem, de tanto que eu achei até interessante, né? Vamos, as coisas, é assim, tem prazer. É quando o filho na fé. Então, os irmãos, porque o evangelho estava no início. Então, Paulo enfatizava, ou melhor, ele evitava edificar sobre o fundamento alheio. Porque o fundamento alheio não produz frutos para Deus. Você não deve perder tempo também. Ficar. Se a pessoa não quer ouvir. Se você fala dele, ele vai contra você, começa a zombar. Fez uma vez. Essa atitude aqui reflete a soberania de Deus. Depois, 1 Coríntios 3,11. Alguém pode ler depois. Então, essa atitude aqui reflete a soberania. Deus é soberano. Todos nós sabemos disso. Acima de Deus não tem nada. Deus permite tantas coisas que estão acontecendo porque Ele está deixando. Essa tecnologia, essa inteligência superficial. Você já pensou, pergunta qualquer coisa no Google, coisa daquele tempo, quando tem a resposta na hora? Que absurdo, onde vamos parar com isso? Na expansão do reino, irmão. Atitude de soberania de Deus na expansão do reino. Então, Paulo ele reconhecia que Deus já havia estabelecido um fundamento que é Jesus Cristo. Então, Paulo nunca procurou evangelizar onde já o cristianismo foi estabelecido. E nós devemos procurar também fazer o mesmo. Pode ler o versículo 11 do 1 Coríntios 3. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Amém. Então, não pode chegar outro aqui e querer lançar em você. No púlpito não vem. Espero que nunca aconteça isso. Mas, por exemplo, em vocês, chega alguém de fora, na porta da sua casa, e te lança um fundamento que, além do que já foi posto, que é Jesus Cristo. Eu não me lembro de passagem, que Paulo é Jesus, sei que a Bíblia está escrito versículo, que não é, mas nem se não trai a mesma doutrina, não recebais em casa. Porque lembrei agora, o Senhor tinha procurado, encontrado. Então não é para receber, convidar para entrar na casa, se ele traz outra doutrina, que é a doutrina que nós não temos, a nossa doutrina é outra. Chega no portão, agora vai convidar, entra, quem vem a pregar. Não, você não traz a mesma mensagem. Então afirma que Jesus Cristo é o único fundamento sobre o qual, que é Cristo, a igreja e a vida cristã deve ser construída sobre esse fundamento que é Jesus Cristo. Graças a Deus, que Deus mandou um servo fiel para pregar esse fundamento para nós. Se ele não viesse, Deus podia ter enviado um outro. Este fundamento é revelado, 2 Coríntios 3,12, pode ler também depois. Este fundamento é revelado, está nas Escrituras, sobre a divindade de Jesus. Sua morte e sacrifício pelos pecados, sua ressurreição vitoriosa, que foi a vitória. Jesus é nome homem,
Jesus Cristo. Aí Cristo é o ungido de Deus. Jesus Cristo. Nossa fé e práticas, irmãos. Não adianta ter fé, mas não ter a prática. Nossa fé e as nossas práticas devem estar enraizadas em Cristo e em seus ensinamentos. Pode ler o 12? 3:12. Tendo, pois, tal esperança, servi-vos de muita ousadia no falar. Será que eu escrevi errado? Porque aqui então eu escrevi errado. Ó. Aqui está assim: e se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Não é 1 Coríntios 3:12? Ah, desculpa, perdão. Primeira. 3:12. Mas obrigado por ter lido a outra também. Deus tem um propósito. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta-se, este se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo, de qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Você já leu o 13, né? Tem que... Olha bem, se note bem. Fácil de entender, ó. Se alguém sobre este fundamento, por exemplo, aqui o fundamento que está certo, vem outro, ele vai lançar aqui, formar um edifício de ouro, de prata, pedras preciosas. É válida. Agora, madeira, por que ele pôs madeira, feno, palha? Vocês não respondem, mas alguém tem ideia? Por que ele no lugar da pedra aqui, ó, prata, ouro, prata, pedras preciosas. Depois, madeira, feno, palha. Que o fogo queima. Então nós, né, aquele que tiver que pregar a salvação por obras, está pregando madeira, feno, palha, ensinando isso. O fogo queima, isso aí vai para o inferno, não tem salvação. Agora, se estiver pregando Jesus Cristo, é Ele que salva, a obra de Jesus Cristo na cruz, a ressurreição dele, então, aí pode classificar como ouro, como prata, como pedras preciosas. Mas o foco deve estar sempre em Deus, irmãos, e em Jesus Cristo. O nosso foco, o nosso propósito, o nosso olhar, o nosso pensamento. O único fundamento é Ele. Não adianta ficar procurando igreja, então, é Cristo. Não é pregar a igreja, não. A diversidade de materiais de construção, ele fez uma comparação. Ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, reflete a diversidade de dons e talentos dentro da igreja. Mas também há variação na qualidade e durabilidade do trabalho realizado. É importante notar que Paulo está usando imagens conhecidas, que o povo conhece, como Jesus também usou muito, coisa do mundo deles e da construção, usou, como madeira, como palha, era comuns na época, assim como construções mais luxuosas, como ouro e pedra preciosa, para ilustrar um ponto especial. Agora o 13. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará. Porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Irmãos, isso aí vai ser no tribunal de Cristo.
Muitos cristãos também, vamos dizer assim, que a obra que nós fizemos, se for palha, vai queimar. Não vai ter galardão. O cristão, por isso que o cristão deve pensar bem. O cristão ele deve ser ambicioso para as coisas espirituais. Se ele for muito pegado nas coisas materiais, então, a única que ele tem de ouro, por exemplo, é a salvação em Cristo, mas o resto que ele viveu aqui só seria descoberto pelo fogo, passar a prova do fogo. A obra de cada um vai queimar, não vai pesar na balança. Especificamente, introduz a ideia de um julgamento futuro, onde a qualidade do trabalho de cada um será revelada e testada. Apesar que os cristãos, muita gente fazia, só alegria, só folga. Não, ele deve, sempre as oportunidades, pregar, trabalhar para Cristo. Vir na igreja é uma obra, mas não deve ser uma obra de obrigação. Nada fazer por obrigação, tudo pelo amor. Então quer dizer que nós, mais que nunca, irmão, cada um, se não tem o dom para pregar em púlpito, mas para falar para as pessoas, a gente conversa, fala. A gente sabe tanta coisa na cabeça para conversar assim. O Carlito não fica admirado, o Carlito tem assunto para tudo. Você conversa com ele arruma assunto fácil do evangelho também. Ele já não tem muito assunto para conversar com as pessoas. Qualquer assunto que puxa, ele vai para frente. Ele fala, se deixar, ele não para. Ele escuta tudo lá, porque ele assiste tudo. Então, irmão, Paulo havia organizado a igreja, não fundado a igreja. Ele organizou o que Cristo fundou. Cristo deixou a igreja dele. Agora, vem os outros, organiza, edifica em cima. Veja o que vai edificar. Né? Então, e Apolo, um orador eloquente, olha bem, tinha Paulo e Apolo. Paulo era meio rude, dá a entender, né? E Apolo, que é eloquente, havia continuado a ensinar ali. Então, e essa diferença de estilos, né, e abordagem levou a facções e rivalidade entre os membros da igreja. Um preferia Apolo, outro preferia Paulo. Eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo. Chamou a atenção, mas é Deus que fez os dois. Então nós não devemos fazer torcida assim, que nem uma política na igreja. O dia que tá aquele pregador vai pregar, eu vou. O dia que é o outro, eu não vou. Não, tudo que pregador, ele vai pregar Jesus Cristo, ou a doutrina da Bíblia. Então Paulo, ali, neste capítulo, ele busca corrigir essa mentalidade. Essa mentalidade carnal, lembrando-nos de que ele e Apolo são apenas servos de Deus. Apenas servo de Deus. Nada mais, nada menos. É muita coisa você ser servo de Deus que ser servo do... Não vou nem falar. Ou de homens. E que o crescimento espiritual vem unicamente de Deus. Quer ler o 14? Está parado ainda? Pode ler o 14. Já leu? Lá na 1 Coríntios 3. Aqui nós vemos uma poderosa declaração de Paulo sobre a responsabilidade individual e a recompensa divina para cada um dos cristãos, que é pela fidelidade na edificação espiritual. Leia aqui o 14, irmão Paulo. 1 Coríntios 3. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Amém? Pense bem, irmão. Se a obra que alguém edificou, essa versão, nessa parte, permanecer, esse receberá galardão. Permanecer.
Às vezes você começa no trabalho da carreira cristã, animado, vai, aquele primeiro amor, aí você vai esfriando no decorrer do tempo, da dificuldade. Aí não começa mais a obra, não vai permanecer, não vai receber galardão, mas a salvação é garantida. O galardão já não é. O galardão já é a recompensa que Deus dá para trabalhar para Ele. Então enfatizo que a importância da perseverança na obra de Deus e a consequente recompensa, pensando na recompensa. Irmãos, olha, se todos os membros da igreja, que eram firmes no começo, então procurar assim, não vou por causa de pastor, e por 15, irmão Paulo, não vou por causa de irmão, não vou por pastor, vou por causa de Cristo. Nós temos diferença, mas só que aí permanece na obra, mas pronto, afasta. Pode ler. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Olha, escuta bem, vai. Mas esse mesmo será salvo, todavia, por você, através do fogo. Está vendo só? Quer dizer, se a obra de alguém se queimar, se a salvação fosse por obra, se queimar, sofrerá detrimento. Ainda falou da palavra, né? Detrimento, vai sofrer prejuízo, qualquer coisa, perca essa obra. Mas o tal, olha que importante que é, será salvo. Todavia, como pelo fogo. Você sabe que não salva pelo fogo? Vai perder tudo, pega fogo na casa. Você sai só com a roupa do corpo, só muito queima até a roupa. Você salvou, mas está salvo, está vivo. Então, é essa que é a salvação. Por isso não adianta falar, esquece de obra, se eu afastei da igreja eu perco a salvação. A não ser que não tinha. Mas, não, ele é salvo, mas toda a vida como pelo fogo. Chega no dia, perde a recompensa, perde a glória que era para ter. Amém? Vamos parar aqui, outro dia continua aqui, daqui para frente. Que Deus abençoe. Vamos cantar mais um hino, depois eu vou dar mais um. Ver se combina alguma coisa depois, irmãos. Que hino vamos cantar agora? No som de pé dele, não sei se roubou dela agora. É isso aqui. Não é? 284. 264. Envolvido em essas
Irmão Daniel, hora para terminar, depois dá um tempinho que vamos tratar alguma coisa que eu vou falar para os irmãos. Aí eu desligo aqui para não aparecer no ar. Bendito Deus e eterno Pai, perdão te peço por minhas muitas faltas diante de ti. Te agradecemos, Senhor, por este culto. O Senhor nos concedeu estarmos aqui. E viemos te pedir em favor do pedido da irmã Sônia. E também te agradecemos pelo pastor entre nós e pelos seus anos que o Senhor tem dado a ele. Amém. O Senhor o presente com saúde e toda a sua família. Graças te damos e te pedimos que nos traga nos próximos cultos para estarmos reunidos aqui. Em nome de Jesus que te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Sexta-feira, manda Paulo prega, se Deus permitir, né? Então vou desligar aqui.